Muito bem, meus amados. Vamos dar início ao nosso estudo dessa manhã, continuação do livro Crescimento Espiritual, né? E é tão pertinente esse aspecto de crescimento espiritual, porque quando que a gente está grande o suficiente espiritualmente? Nunca, né? Nunca vamos estar. Quanto você tem Deus demais, né? Como alguns falam, é crente demais, né? É crente demais. Quando a gente vai ser cristão demais? Nunca, né? Nunca a gente pode, iremos chegar num processo de cristão demais. E o nosso tema desta manhã é o processo de transformação pelo Espírito. Processo de transformação pelo Espírito. A vida cristã é um processo contínuo de transformação. Ela inicia com a nossa conversão, mas ela não para na conversão. A conversão é apenas o ponto de entrada desse processo que irá acontecer na nossa vida. Nós, quando somos despertados pelo Espírito Santo e temos a consciência agora que nós somos de Cristo, isso muda a nossa vida, o nosso comportamento, nós agora somos uma nova criatura. Mas nessa nova criatura a gente não nasce já com 1,80 m, né? Não nasce com 90 quilos, né? Não nasce já adulto e maduro espiritualmente. E mesmo se nós nascêssemos já grandes espiritualmente, nós ainda teríamos que crescer mais ainda, porque é um processo contínuo e permanente a vida com o Senhor, de conhecer mais a Deus, né? Uma certa feita, tive uma pessoa que falou assim, mas lá no céu como é que vai ser? Como é que vai ser lá no céu? Porque ficar adorando a Deus assim, tipo, oh, Senhor, tal, a eternidade toda vai dar uma canseira, né? Tem adoração que vai aguentar fazer isso daí, né? E aí, mas a pessoa esquece que lá no céu é conhecer a Deus, é nos aproximar de Deus, é ter conhecimento de quem Ele é. E conhecer a Deus não é um processo que a gente vai ter em um único momento, em uma fração de segundo, pum, eu sei quem Deus é. Nem as pessoas a gente consegue conhecer assim rapidamente, né? Eu conheço Paulo, mas eu sei que o nome dele é Paulo, mas a caminhada do Paulo, a história do Paulo, a personalidade do Paulo, o jeitão do Paulo, quem conhece, nem ele mesmo se conhece algumas vezes, né, tão bem como Deus conhece ele. Então o processo de conhecer a Deus vai levar a eternidade toda. Não vai ser um processo tão simples, não. Vai ser o processo da eternidade. Então a adoração ao Senhor Deus também será contínua no processo de conhecê-lo na eternidade lá no céu. Então não vai ter monotonia no céu, não. Não vai ficar entediado, não. Vai ser um processo vivo e novo todos os dias de conhecer a Deus mais e mais na nossa vida eternal. Assim também no processo da nossa caminhada cristã, não tem o processo maior já ocorreu na nossa vida e máximo que já ocorreu na nossa vida. Pelo contrário, nós temos agora a responsabilidade de crescer no conhecimento de Deus e cooperar com essa obra. Não é só crescer, mas é crescer e colaborar, né? Crescer e colaborar com o reino de Cristo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu era jovem, comecei a trabalhar na eletrônica do meu pai, e na eletrônica do pai, os funcionários todos ganhavam por comissão. 50% da mão de obra era do funcionário e 50% da mão de obra era da empresa. E ganhava em cima do produto que utilizava também, 5% de comissão em cima do produto. Então, todo funcionário ganhava se trabalhava. Se trabalhasse, ganhava bem. Inclusive, nós tínhamos funcionários, não era nem um, nem dois, era quase que todos tinham casa própria. E tinha toda uma condição boa de vida.
Mas quando eu comecei a trabalhar na eletrônica do meu pai, e comecei a ter meu primeiro saláriozinho, primeiro para começar a aprender, eu não ganhava 50% da mão de obra, eu ganhava só 10% da mão de obra. Eu falei, mas isso é injusto, né? Por quê? Eu sou filho e ganho só 10% da mão de obra, os outros ganham 50%. Não, porque você está aprendendo. Então, a pessoa que vai te ensinar, ela vai receber os outros 40%. Pronto, é justo para quem ele está ensinando, né? É justo para quem ele está ensinando. Mas criança, adolescente ali, tudo bem. Mas chegou uma hora que eu já comecei a fazer as coisas sozinho, sem precisar de explicação. Aí meu pai, para ser bem justo, ele pegou e não colocou 50% para mim, não. Ele colocou 30%. Ai, 30%, pai, eu ganhava 10%, agora eu estou fazendo as coisas sozinho, por que eu vou ganhar só 30%? Não, porque os outros 20% é para ajudar lá em casa. Ajudar nas despesas de casa. Falei, mas rapaz, já estou sendo taxado logo assim, já, né? De cara desse jeito, né? Taxado logo de cara desse jeito. Errado ele estava? Não estava errado. Estava totalmente certo. Por que ele estava ensinando o quê? A responsabilidade onde você está. A responsabilidade na tua vivência. E aí a gente passa para frente, né? O Vitor já está trabalhando, já está ganhando seu dinheirinho, já vai ajudar a pagar a internet, já vai ajudar a pagar uma conta aqui, já vai ajudar a pagar o teu telefone, e assim vai. Por quê? Porque é responsabilidade. O nosso crescimento também gera responsabilidade. Quando crescemos e somos mais maduros na fé, o que gera? Gera um compromisso maior com a obra do Senhor, nosso Deus. Então não é só crescer, mas é crescer e ser responsável com o crescimento. Ter responsabilidade com aquilo que Deus nos dá. Do conhecimento, da maturidade. Nós chamamos da maioridade, né? Da maioridade. Mas a maioridade, ela dá com o quê? Com a maturidade. Com o discernimento do certo e do errado. Com a capacidade de gerar recursos. Com a capacidade de trabalhar e gerar recursos para o desenvolvimento do processo que nós estamos vivendo. A nossa responsabilidade é crescer, mas crescer e colaborar com o reino de Deus. Isso é maravilhoso quando nós somos chamados ao crescimento, chegamos no processo já que podemos desenvolver algo, e o Senhor Deus nos dá a responsabilidade para fazermos isso, para desenvolver algo no reino de Deus. Isso é privilégio, não é obrigação, né? É privilégio. É maravilhoso quando nós entendemos que somos cooperadores no reino do Senhor Jesus Cristo. Jonathan Edwards, que é o escritor do livro, ele fala assim: o cristão não deve se conformar com o mínimo necessário para a salvação, mas deve buscar progredir constantemente. Nós não podemos nos conformar com o mínimo. Já cresci aqui, já tenho uma certa maturidade, pronto, não preciso mais ir na EBD, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais orar, já sei o suficiente para a minha salvação. Alguns falam assim, se eu entrar no céu já está bom demais. Se eu só de entrar no céu já está bom demais. Mas calma aí. E o ir e pregar o evangelho? Mas calma aí. E a comissão foi dada a nós, a obra que foi dada a nós, de cooperarmos no reino de Cristo, no reino do Senhor nosso Deus. 2 Coríntios 3, versículo 18, fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados pelo Espírito que age em nossas vidas, ainda que mesmo contemplando essa imagem meio distorcida, e nós temos que lembrar aqui, quando ele fala de espelho, ele não está falando do espelho na categoria que nós temos hoje, dessa autodefinição de espelho, que dá até medo quando a gente olha, né? Algumas vezes, logo que a gente acorda de manhã, né, a gente olha no espelho, você dá, opa, calma aí, né? Deixa eu dar uma alinhada primeiro aqui, para olhar no espelho primeiro. Não, ele está falando daquele espelho do aço distorcido ainda, né? Que é meio que quase como se nós olhássemos na poça de água, ainda meio que distorcido. E por isso que ele fala assim, nós estamos ainda olhando como pelo espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor o Espírito. Então o processo acontece permanentemente, mas acontece essa transformação em nossas vidas, nos levando ao quê? A um crescimento, a um amadurecimento. E, diga de passagem, né, a nossa confissão, o nosso manual, melhor falando, nosso manual presbiteriano, quando ele olha os aspectos, por exemplo, para a disciplina, no código de disciplina, ele vê o processo do conhecimento, o quanto aquela pessoa tem conhecimento da palavra, quanto aquela pessoa tem conhecimento de Deus, com um processo até de agravante. Por quê? Porque ele errou, mas ele errou sabendo de muita coisa. E a parte de neófito, de falta de conhecimento, como atenuante. Por quê? Porque ele não tinha tanto conhecimento. Mas a gente não deve ficar como neófito, como aquele que não tem conhecimento, para não ser punido pelo peso da palavra. A gente deve olhar o quê? Como me prevenir para não cair. Como me prevenir para ficar forte, firme, atuante na obra do Senhor, vigoroso na obra do Senhor, tendo o vigor que vem do Senhor. Por quê? Porque Deus nos chama para a boa obra do Senhor. Deus nos chamou e nos salvou e nos mantém aqui, não é para nos manter no lugar de sofrimento. Não, Ele nos mantém aqui para executarmos uma obra no reino dEle. Isso é maravilhoso para nossas vidas, meus irmãos, porque somos colaboradores no reino do Senhor. Isso é para mim e para você, para todos nós. E Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é para nós nos conformarmos, não é para nós nos estagnarmos. Ele fala assim, olha, não vos conformeis, não fique conformado com o teu desenvolvimento, não, mas renove a vossa mente. Tenha uma renovação de mente, para que a gente possa experimentar mais dessa bênção do Senhor. Porque quando temos essa renovação da nossa mente, vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto aqui muitas vezes é só usado para falar sobre a liturgia do culto. Mas a liturgia do culto que nós estamos falando aqui é de um culto vivo. É de um culto que é prestado com a nossa vida, do viver diário. A liturgia que é colocada aqui, ao meu ver, não é a liturgia, o tempo litúrgico aqui na igreja, mas é de uma vida litúrgica que exalta o Senhor e que não se conforma em ficar só com o leitinho, mas que busca um crescimento maior e melhor no reino de Deus, a cada tempo e a cada momento. Por quê? Porque o Senhor nos chama para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Mas sem conhecimento, sem crescimento de Deus, eu não conheço qual que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque eu me contento com a mais ou menos, né, só saber quem Ele é, um pouquinho de quem Ele é, só um pouquinho de quem Ele é, não tudo de quem Ele é. Né? Porque tudo de quem Ele é, nem na eternidade a gente vai ter isso aí, algo assim no piscar de olhos. Mas muito mais do que saber de quem Deus é hoje, né, é ter esse crescimento nele, do conhecimento dele. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui, no nosso estudo dessa manhã, desse processo de crescimento pelo Espírito, é o Espírito Santo como agente de transformação. Aqui nós vamos encontrar uma obra tríplice, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agindo em nossas vidas e nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. É uma obra dele. O convencimento vem do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas falam assim, vocês são presbiterianos, não creem no Espírito Santo. Fala, como assim? Espera um pouquinho aí, rapaz, vai devagar com essa afirmação aí, porque nós somos presbiterianos e cremos na Trindade. E a ação do Espírito Santo em nossa vida, ela é real. Ela nos convence dos nossos erros, nos convence das nossas faltas. E o Espírito Santo aqui é um agente que nós não podemos entristecê-lo, mas devemos ouvi-lo e devemos alcançar com todo o esforço humano para ouvir a voz dele e entender o que é pecado, o que é errado e buscar
progredir nessa santificação nossa. O processo de santificação, não é um processo único que ocorre em nossas vidas, mas é um processo contínuo. Até tem uma base da teologia reformada que chama-se santificação progressiva. Por quê? Porque eu nunca vou alcançar um processo de santificação pleno nessa terra. Porque ainda existe o pecado que está aqui pulsando na minha vida ainda. Está aqui ainda nesse corpo pecaminoso. E um dia não vai mais existir. Um dia será completamente vencido. Mas até lá, eu tenho que buscar essa santificação progressiva. Através do convencimento do Espírito Santo na minha vida. Através dessa ação no meu coração. Então, o crescimento espiritual não é alcançado por esforço humano, mas pela obra do Espírito Santo na minha vida. Vem dele para mim, vem de Deus para a minha vida. Agora, que cabe a mim? Cabe a mim, sim, ouvi-lo, atendê-lo. Cabe a mim não resistir. Porque algumas vezes ele fala assim, não, isso é pecado. Fala, não é. É pecado se ele está brigando com ele, que não é pecado. Eu vou fazer, é pecado. Mas eu vou fazer mesmo assim. Né? Vou fazer mesmo assim. No curso de hombridade, do Homem ao Máximo, o livro, o autor, o Kohler, ele trabalha uma ideia muito pertinente. Não só para homens, mas para todos. E ele fala assim, o que você deseja tanto, o que você quer tanto, que você está disposto a pecar para fazer. E choca a gente, cara. Fala, calma aí. Pera um pouquinho, desse jeito não, aí. Né? Já chegando dando paulada na gente desse jeito, o que eu quero tanto, que eu quero tanto, que eu estou disposto a pecar para fazer. Mas se você for ver bem, algumas coisas a gente faz porque a gente quer mesmo. E a gente quer aquilo lá, que não importa que é pecado ou não, mas a gente está lá fazendo. E aqui é chocante mesmo, é algo que, poxa, mas espera um pouquinho. Será que é tudo isso? Né? Não tem que adular não. O que é pecado continua sendo pecado mesmo se eu quiser fazer. Ele não vai deixar de ser pecado, porque eu quero fazer. Ele vai ser pecado. E vai ser pecado agravante ainda, né? Porque foi premeditado, né? O advogado aí, para arrumar uma defesa disso aí, vai ser mais difícil. Né? Não tem defesa, né? Não tem defesa, já é réu culpado mesmo, né? Melhor declarar que não é inocente, que é culpado, porque pode ser que tenha misericórdia, né? Verdade. Então, o processo está aí, né? E nós devemos olhar e ver que quem nos convence é o Espírito Santo. Quem nos mostra é o Espírito Santo. Mas quem pode resistir também somos nós, porque a Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque se nós resistirmos, sim, ele vai dobrar a gente, ele vai nos convencer, ele vai... ninguém pode resistir à ação de Deus. Mas Deus ainda vai aquela... É que nem um pai que vai falando, não faça isso, a criança faz. Então vai ter consequência. Não faça isso, a criança vai e faz, vai ter consequência. Ele vai no processo crescente. E até prova disso que a gente criou um jargão, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é? E esse jargão não é um jargão bíblico, tá, gente? Não é uma definição bíblica, mas é uma definição humana daquilo que como Deus trabalha em nossas vidas. E a gente viu isso já. Talvez você já viu isso na tua vida, na minha vida. Eu já vi isso na minha vida. Coisas que eu não queria, que foi a base do puxar de Deus a laço, né? Quase que, né? Vai lá, vai puxar e puxa aqui, vem cá, porque eu quero que você faça isso. E fala, meu Deus do céu. E aí, quando acontece, a gente fala assim, Senhor, não precisava puxar tão forte, né? Mas ele puxou devagarzinho, você não veio, então... Agora é puxando forte de verdade mesmo, né? Então, aqui, podemos ver que a transformação não é imediata, mas é um processo constante na vida do crente. Esse crescimento que nós estamos falando aqui, não acontece da noite para o dia. Ele acontece no processo de santificação progressiva. Ele acontece no processo de eu buscar mais a Deus, de eu ter mais a Ele na minha vida, através do Espírito Santo. Veja lá, João 16, versículo 13. João 16, versículo 13. Quem pode ler para mim aí? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não
Muito bem, então, quando vier o Espírito da verdade, ele vos convencerá a toda a verdade. Esse Espírito que ele está falando aqui foi aquele que desceu quando ele subiu. Eu tenho que ir para ele descer. Quem veio? Veio esse Espírito aqui, o Espírito Santo de Deus. Ele vos convencerá, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse Espírito maravilhoso do Senhor é que vai nos trazer essa ação. E que, pessoal, como também Gálatas 5, 22 e 23, fala no processo de termos o fruto do Espírito. Um processo maior daquele que cresceu a ponto de frutificar. Né? A ponto de frutificar. Não a ponto de ficar estagnado, parado, só vivendo de ir e voltar. Mas ele fala de um fruto do Espírito aqui também. Mas o fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O processo aqui é um processo de crescimento. Porque ele gera frutos. Ele está gerando algo. Foi gerado algo. Algo que frutificou, que mudou minha vida. Por quê? Porque eu era como uma sementinha, né? Que nasceu, germinou, e quando é pequenininha não produz. Mas quando que vai produzir? Quando esse Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, mover o nosso coração no processo de crescimento diário, que vai nos levar a gerar frutos. Frutos que permanecem. Frutos que agradem ao Pai. Né? Martinho Lutero falou assim, a santificação é um processo pelo qual o Espírito Santo nos conforma à imagem de Cristo, nos dá essa imagem de Cristo. E esse processo durará até o dia da nossa glorificação. Não é um processo que ocorre totalmente agora, mas é um processo que vai terminar quando? Quando Cristo voltar, quando você for com Ele. Né? É um processo diário. Então, hoje eu tenho que ser mais forte do que ontem e mais fraco do que amanhã. Hoje eu tenho que ser mais forte do que ontem, porque ontem eu era mais fraco, hoje eu sou mais forte. Mas amanhã eu tenho que ser mais forte que hoje. É um processo de crescimento. E não é um processo de afundar, né? De perder-se. Mas é um processo de não nos conformar com as coisas que nós já temos espiritualmente aqui. Mas de buscarmos esse crescimento no Senhor a cada dia. Também dentro desse processo de crescimento, eu quero trabalhar com vocês o papel do conhecimento divino nessa transformação. Que é o ponto 2. O papel do conhecimento divino na transformação. Deus nos concedeu a capacidade de raciocinar para que venhamos conhecer a palavra do Senhor, nosso Deus. Ele nos deu essa capacidade de ler as Escrituras, e lendo as Escrituras, crescer espiritualmente. É o alimento espiritual da nossa alma. O cristão deve crescer no conhecimento bíblico e teológico. O conhecimento bíblico e teológico. Por quê? Porque isso é o alimento. Mas a ação de transformar a nossa vida vem através do Espírito Santo. Esse convencimento é usar a palavra do Senhor nosso Deus, né? E o crescimento dessa teologia bíblica reformada, que nós, como a nossa lente, nós buscamos. Então o estudo das Escrituras é essencial para uma vida cristã madura e transformada. Não apenas só ouvir mensagens, né? Só ouvi-las, mas ouvi-las, entendê-las e entender a palavra do Senhor nosso Deus, um processo teológico. Né? Ah, mas teologia é pesado demais para mim, pastor, eu não consigo compreender. Então, vamos lá, vamos começar do começo, das coisas básicas. Né? Vamos começar do básico. Tempos atrás, logo quando nós chegamos aqui na igreja, nós adotamos lá na sala dos jovens um livro chamado
teologia básica, né, reformada. Né? Muitos olhou para aquele livrinho da teologia básica reformada e falaram, não, não quero isso aí não, já estou mais avançado, né? Eu estou mais avançado. Aí quando foi ver, não estava avançado coisa nenhuma, precisava da básica mesmo. Por quê? Porque só a básica já é pesada, né? Já é tão pesada para a gente, né? Só a básica já é pesada. É um processo de crescimento e maturação divina e diária, né? No conhecimento até do recapitulado básico. Como que eu vou ensinar as formas mais pesadas, né? Se nem o mais, se nem o vezes, nem a divisão, nem a adição, a pessoa não está conseguindo fazer na forma básica. Como que eu vou começar a ensinar a raiz e assim por diante? Não tem como. A básica é fundamental. Começa pela básica, começa com a teologia básica, com o conhecimento de Deus, quem é o homem. Diga de passagem, nós estamos para iniciar uma nova turma da classe de catecúmenos, né? E como é bom poder retomar aquela teologia básica ali, quem é Deus, quem é o homem, as escrituras, sobre a trindade, sobre a salvação, sobre a predestinação, sobre a eleição, sobre o batismo infantil, sobre dízimos e ofertas, sobre as últimas coisas, né? Como que é bom poder estudar essa teologia básica constantemente e reolhar elas novamente. E digo de passagem, se você quiser participar, tá lá, conversa com o seminarista Arnoldo, está arrumando a turma ali, vai acontecer online. Então você pode participar da tua casa, onde você estiver. Eu quero relembrar, não vou fazer a profissão de fé de novo não, mas eu quero relembrar. Perfeito, pode conversar com o Arnoldo lá e falar assim, o pastor falou na sala lá que quem quiser participar da classe lá, pode participar, eu quero participar, quero rever essa teologia básica. Talvez você seja um grau mais avançado, né? Pode até dar uma aula também, né? Ajudar lá, dando uma aula também, né? Perfeito, a gente pode ver isso também. Mas começa pela básica. Não começa com as grandes conjecturas, não. Começa estudando as escrituras e observando a palavra do Senhor nosso Deus, olhando essa teologia básica para a nossa vida. Isso traz maturidade, isso traz conhecimento, isso traz base para a nossa vida, né? Isso traz base para o nosso coração. E é muito estranho quando nós vemos pessoas que já têm anos de caminhada fazendo perguntas até muito infanto ainda, né, sobre a teologia. Eu falo, meu Deus do céu, por que está perguntando se Deus é eterno? Vai, calma aí, ué. Né? Sobre a trindade, como que é 100% sobre a divindade de Cristo? Como que é 100% homem e 100% Deus? 100% espiritual, 100% carnal, mas não bate. E digo de passagem, uma vez um seminarista respondeu assim, né, na pergunta que foi feita para ele no presbitério. Fala sobre a divindade de Cristo, como que é esse homem e esse humano? Aí ele respondeu, falou, não, é 50% homem e 50% Deus. Fala, mas aí não bate, né? Aí é meio Deus, meio homem, né? Como chama aquele Deus lá que é metade cavalo e metade homem lá? Na mitologia grega lá, esqueci o nome. Né? O Minotauro. Aí é Minotauro, né? Tipo alguma coisa assim, né? É 100% cavalo, 100% homem, 50% cavalo, 50% homem. Aí não pode ser assim, né? Qual que é a parte de homem e qual que é a parte de Deus? Não é. Eu não estou falando que Jesus era Minotauro, tá, irmãos? Por favor, né? Eu estou falando que isso não bate, né? O que bate? É 100% homem e 100% Deus. Mas aí a conta não fecha, mas é para não fechar mesmo, não. É para a gente não entender mesmo, não. É isso daí. É onde a matemática do Senhor Deus não vai bater. Onde não bate. Mas por quê? Porque Deus a gente não consegue compreender com a nossa mente humana, não. Mas podemos entender, não compreender, falar, eu aceito. Aceito como? Aceito pela fé, porque Deus é o Deus que me quebra as barreiras, me quebra minhas barreiras, né? Quebra meus paradigmas. Né? E a gente começa, os paulistas aqui entendem um pouquinho mais quem pega trem, né? Quem pega trem de manhã indo para o trabalho, é que dois corpos podem ocupar o mesmo espaço, né? No trem ali, é mais ou menos isso, né? Dois corpos ocupam o mesmo espaço. Mas Deus e Jesus Cristo, a humanidade dele é 100%, mas também a divindade também é 100%.
Ah, mas como que isso pode? Pode, ué. É muito peculiar nós vemos pessoas já maduras ou já de anos de caminhada cristã tendo essas dúvidas. Mas por quê? Porque não cresceu ainda no conhecimento teológico, no conhecimento bíblico. Devemos crescer cada dia mais. Não podemos ficar como meninos, né? Como pessoas que são jogadas para lá e para cá. É muito pertinente, né, as pessoas novas, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas novas que chegaram no cristianismo agora, recentemente. Quantas perguntas que eles têm, né? É algo assim, chega até a esgotar você algumas vezes, né? Fala, meu Deus do céu. Eu lembro uma irmãzinha que nós estávamos lá em Rondônia, ela chegou em nossa casa, perdida lá, Denise com o coração muito aberto, colocou ela para dentro da nossa casa, nós recém-casados, estava de lua de mel ainda, uma casinha pequenininha, nem quarto tinha direito, né? Era a cozinha, quarto, e a cozinha era meio que sala, era uma meia água. A gente estendia a roupa no lugar que as crianças tinham escola dominical. A nossa sala, que era a cozinha, era uma classe de escola dominical. E de repente chegou essa irmãzinha, chegou na nossa congregação lá, e perdida, desamparada, toda aflita. Ele falou, não, vem cá, fica aqui com a gente, vem para cá. E lá um dia eu fui sair para visitar, ela teve um encontro com Cristo junto com a Denise lá. E ela falou assim, aqui é muito bom, porque aqui tem paz, aqui tem tranquilidade, aqui não sou perturbada pelas coisas ruins que me perturbam, e aqui ele não entra. Aqui é um lugar tão simples, mas é muito, muito bom. E aí eu falo, mas por que você está falando isso? É porque vocês são muito fortes. Nós não somos fortes, quem é forte é Deus, né? E ali ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aí foi assim, algo impressionante, porque logo a Junta de Missões Nacionais estava nos transferindo para o Amazonas, para a região amazônica, para o Amazonas mesmo, Manicoré, e essa cidade era São Francisco do Guaporé, que é Rondônia, e foi ali 2 meses no tempo de espera, que ela chegava do serviço, ela pegava a Bíblia e começava, pastor, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E as nossas conversas iam até meia-noite, 1h da manhã. Eu falei, minha filha, eu preciso dormir, não aguento mais não, não aguento mais não, lê esse livro aqui, vai. Né? Ela pegou o livro dos Eleitos de Deus do Spur e leu em 2 dias. Pastor, o que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui? Uma sede, uma vontade, mas isso estão falando de pessoas que foi recém-convertida, que viveu no mundo espiritual, vivendo uma vida conturbada. Agora tem Jesus, e Jesus agora está entrando na mente dela e no coração dela, e ela está sendo impactada com essa palavra. É aquela pessoa sedenta, né? É como se fosse pegasse a areia do deserto e começar a jogar água, né? Joga água ali para ver quanto que vai de água ali, até encharcar aquele solo ali, né? Quase que não tem fim, né? Mas me admira as pessoas que já estão no cristianismo já há anos e anos e anos, tendo as mesmas dúvidas, ou dúvidas parecidas, ou coisas semelhantes a essas. Não pode, moço. Por quê? Porque devemos crescer. Ah, mas eu não cresci, então está na hora. Já passou da hora, já está tarde, né? Já está tarde. Nós devemos nos desenvolver nas Escrituras. Mas, pastor, eu não sou teológico. Tudo bem, mas você tem que saber, para você manter tua fé viva. Você tem que saber para você manter teu coração preservado. Por que as Escrituras dizem, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Por que o salmista falou isso? Ele falou isso porque é através da palavra do Senhor Deus que nós somos preservados das coisas ruins. É através desse conhecimento da palavra de Deus que eu sou vacinado para não cair no erro. Mas eu tenho que guardar a palavra no meu coração. Então o estudo das Escrituras é essencial para uma vida cristã madura e transformada. A maturidade vem pela palavra, não vem pela idade. Nós vemos pessoas de muita idade, muito sábias, com muito conhecimento de Deus, maravilhoso, e é bom sentar do lado delas para ouvi-las, né? Mas também tem pessoas que já estão de idade que não têm maturidade nenhuma na palavra também. Mas como tem crianças, né? E digo de passagem para alguns aí, até difícil dar aula de escola dominical, né? Que já sabe um monte, né, da Bíblia, já sabe bastante já da Bíblia. Mas tem maturidade ali já, né? Muito bom isso daí. Olha o que diz Oséias.
Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Até aqui. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso aqui no passado estava acontecendo. O povo estava sendo destruído porque não tinha conhecimento de Deus. Estava raso. Né? Estava raso. Olha 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 16, 17. Isso, habilitado para toda boa obra. O processo dessa habilitação vem pelo conhecimento das Escrituras. Mas qual a Escritura? Não é só aquele texto que eu gosto. Não é só a caixinha da promessa, né? Pega lá o versículo da promessa, lá, né? Vamos sortear um versículo bíblico aqui, né? Uma feita eu fui visitar uma irmã, falei assim, agora vamos ler as Escrituras. Ela estava com a Bíblia, eu falei, abre a Bíblia aí. Aí ela pegou, fechou o olho assim, abriu a Bíblia, colocou o dedo assim no texto. Assim. Eu falei, não é assim não, é para abrir tal texto. Vamos abrir tal texto aí, não é Uritumi não, irmão. Vamos ter uma meditação aqui já, tá? Preparada aqui, que Deus já me deu isso antes. Não é sorteio das Escrituras não, hein? A leitura da Bíblia deve ser sistemática, periódica e permanente. Porque quando eu começo a ler salteado assim, eu não pego nada. Texto fora de contexto, servindo de pretexto para falar o que eu quero dizer. O que eu estou falando, meus irmãos? Eu estou falando que nós devemos estudar a Bíblia como nós estamos pregando no domingo à noite aqui na igreja. Sistematicamente, texto após texto, olhando o livro todo, olhando o contexto todo. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, e a surpresa da palavra? Assim não tem surpresa da palavra, porque eu já sei que o senhor vai falar. Falei, que bom, meu irmão, então maravilhoso, isso é bênção. Surpresa da palavra é o que o Espírito Santo vai falar na tua vida lá na mensagem. Não tem surpresa da palavra, isso aí é revelação. Né? Essa revelação aí é algo que não cabe. O que vai caber para você é saber que você vai estudar, se esmerar naquilo ali, se aprofundar naquilo ali. Que bom que seria se nós tivéssemos contato com a palavra aqui, com a nossa devocional todos os dias na nossa casa, com essa mesma palavra, sendo alimentado e aprofundando cada dia mais nas Escrituras. Isso aí seria maravilhoso. Eu sonho um dia de nós termos a pregação da palavra aqui, depois o estudo bíblico em nossas casas, a célula acontecendo, né, os grupos, os PG, chamado também, célula, GPS, dá o nome que quiser, né, acontecendo nos nossos lares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, estudando de novo a palavra que foi pregada, aprofundando um pouco mais, fazendo outras reflexões nos nossos lares, tendo contato com essa mesma palavra. Poxa, seria tão abençoador. Por quê? Porque eu cresci, estou crescendo nessa palavra, eu estou me aproximando mais da palavra, eu estou tendo contato mais com essa palavra, seria tão rico, tão abençoador. E sonho com isso ainda, quem sabe esse ano ou ano que vem a gente consegue fazer. Por quê? Porque é crescimento para a nossa vida. Verdade. É bem isso mesmo, a palavra tem que nos admoestar, né? Tem que nos advertir. Né? E até, algumas vezes, a admoestação é assim, ó, se anime. Até isso também é admoestação, hein? Por que você está abatido a minha alma? Me alegrarei no Senhor mais uma vez. Até isso é uma admoestação, uma advertência. Não fique abatido, não, se anime. Até para animar, ele nos adverte. Né? E isso aqui é abençoador, meus irmãos. E isso aqui enche nosso coração de alegria, de ânimo, porque vem o Senhor ao nosso encontro e nos fortalece. Mas como? Através da sua palavra. Leitura sistemática, permanente, constante da palavra do Senhor nosso Deus.
Deus usa isso daqui para a nossa vida. Deus nos alimenta. E eu fico impressionado com essa questão da palavra na nossa vida. Até eu lembrei ontem, quando eu estava visitando o presbítero Teles lá para orar com ele, que eles estão passando bastante dificuldade lá, né, com a Betinha tendo processo de recuperação da cirurgia que ela fez, a mãe dele internada no hospital, né, com bastante dificuldade, né, a mãezinha dele está passando muita limitação. Também devemos orar pela dona Primitiva, né, a mãezinha do Teles, a Vera que caiu, quebrou a mão. Então, eles estão passando assim, um momento bem difícil mesmo. E eu visitando eles ontem à noite, depois que eu saí daqui da SAF, cortei o cabelo e fui lá visitá-los, né? E até uma das coisas que eu lembrei lá, quando eu estava lá, eu lembrei da dona Brasilina, uma senhorinha lá de Guaratinguetá, membro da igreja. E ela já estava com Alzheimer avançado, e eu ia lá periodicamente levar Santa Ceia para ela. E uma das coisas que não se apagou da mente dela foi Cristo. Foi a palavra do Senhor nosso Deus. Direto ela chegava lá pastor, que bom que você veio, e estava lá animada, e ela não lembrava nem o nome das filhas, não lembrava nem o nome das filhas muitas vezes, mas o nome de Deus ela não esqueceu não, hein? O nome de Deus estava lá, a fé estava lá, a fé estava viva, estava brilhando ainda, né? O nome da filha tinha apagado já, né? O nome do marido tinha apagado já também, já nem sabia se tinha sido casado ou não, mas o nome de Cristo Jesus, o Salvador da vida dela, estava lá. Isso aqui, rapaz, meu coração se alegra, sabe por quê? Porque Deus preserva, né, essa fé. Tua mãezinha mesmo, né? A tua mãezinha mesmo. Tá vendo? Está vivendo em casa, tá vendo? Tem que ligar para cima. Não está. Deixa. Agora foi, acho que agora foi. Vê. Veio um barulhinho, então vai. Olha, está indo, tá vendo aí? A fé precisa ser preservada, né? Olha. Como que pode isso, né? Como que pode isso? Verdade. Não, Deus preservando as melhores coisas, né? As melhores coisas, não que você é ruim, né? Não, perfeito, é isso mesmo. Né? E isso daqui é algo maravilhoso. O que fica é o que vai enriquecer a nossa alma realmente. Né? Deus é o Deus de toda a graça, toda a misericórdia, e é a palavra de Deus que nos mantém firme, né? E nós vemos isso com prova com as pessoas que estão passando por um momento de Alzheimer, por exemplo, né? É algo que Deus mantém ali, mantém firme a palavra dele, né? Ele no coração da pessoa. Nós devemos buscar esse crescimento permanente através da palavra do Senhor. E essa palavra é que vai nos alimentar, né? Constantemente. Lembra, irmãos, quando nós estudamos o Simplesmente Crente, do Orton, ele trabalhou um conceito muito, muito importante, né? O que nos mantém vivo é o ordinário, é a palavra do dia a dia, né? Não é os megas eventos, não é as megas programações, não é as coisas extraordinárias, não. Né? Não é os eventos extraordinários, que nos mantém vivo e firme na fé, é o básico, é o dia a dia, é o da ordem. Né? Que só o que te mantém vivo não é o banquete que você comeu lá, a picanha, né? Não, é que te mantém vivo é o arroz e feijão que você come todo dia, não é isso? Você está aqui porque você comeu arroz e feijão ontem, né? A comidinha básica do teu dia a dia, do ordinário. Os grandes banquetes foram maravilhosos, é muito bom. Eu lembro quando eu fui lá na Coreia, comi tanta coisa legal, tanta coisa bacana, tanta coisa diferente. Rapaz, tinha coisa que nem sabia o nome, falava o nome, falava, ixi, já esqueci, já. Não quero saber do nome, eu quero só saber de comer. Que coisa gostosa, mano, coisa bacana. Mas olha, já aconteceu isso, já tem 5 anos. já foi há muito tempo atrás, isso não mantém mais vivo, não. O que mantém vivo hoje é o arroz e feijão que eu comi ontem. Né? A feijoadinha, né? Sábado tem que comer feijoada, né? Sábado tem que comer uma feijoadinha, né? Tem que comer uma feijoadinha. É isso que nos mantém vivo. É esse alimento diário que vai te manter alimentado e fortalecido.
João Calvino ele falou o seguinte: sem o conhecimento da palavra de Deus, não há crescimento na graça. Sem o conhecimento da palavra do Senhor Deus, não há crescimento na graça. Há uma graça barata, vazia. Terceiro ponto aqui que eu quero abordar com os irmãos é a necessidade da submissão ao Espírito Santo. Devemos nos render à direção do Espírito. A resistência ao Espírito impede nosso crescimento espiritual. O crescimento espiritual exige dependência e oração. Efésios 5,18 fala: enchei-vos do Espírito. Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andais no Espírito e jamais satisfazei a concupiscência. Concupiscência é desejo pecaminoso, é o desejo carnal. Não venha ter o desejo de satisfazer esse desejo carnal. Mas como que a gente combate isso? Andando no Espírito. É fazendo o diferente, o oposto. Né? Andar no Espírito é o oposto a andar na carne. O Jonathan Edwards, ele trabalha o conceito sobre que o Espírito Santo é a maior bênção concedida por Cristo ao crente, pois é Ele quem realiza a satisfação e a verdadeira transformação da alma. É a maior bênção que a gente pode ter. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo. Então alimenta essa verdade na tua vida. Alimente esse Espírito no teu coração. E aí, isso vai ser uma bênção na sua vida. E não é só para convencer: você está falando errado, você está fazendo coisa errada. Não, é para nos prevenir de não fazer o errado. Nos convencer, nos vacinar, nos dar direção, nos mostrar o caminho, nos dar força para dizer não, nos dar força para dizer sim. Eu quero, não é só para não é só para dizer não, que a vida cristã serve, não é. O cristão não pode beber, o cristão não pode ser o quê, não pode, mas você só pensa no que não pode, mas e o que pode? Vamos pensar no que pode. Pode amar a Deus, pode amar o próximo, pode viver uma vida de santidade, pode buscar uma vida de gratidão ao Senhor nosso Deus. Quanta coisa que pode. O que não pode é mínimo. O que não pode é o que agrada a carne. Agradar a Deus é o que pode. Servir a Deus é o que é o melhor. É o melhor para a vida, né? É tanta coisa que pode, a gente só pega no que não pode. Vamos nos apegar naquilo que Deus nos dá, que Ele nos dá muito. Ele dá muito mais do que tira, né? E o que tira, Ele tira as coisas que é para o nosso mal. Né? É para nos prevenir, né? Estamos lá querendo colocar o dedo na tomada lá para levar o choque, e Ele fala: não faça isso. Né? O que Ele proíbe é porque é para o nosso mal. Não proíbe coisa porque é para o nosso bem, não. Né? É a gente que proíbe coisas que é para o nosso bem, para nós mesmos. Não, eu não posso ir na igreja, eu não posso servir, eu não posso dar isso aqui porque é meu. A gente que se proíbe, a gente que se recrimina, né? Não posso servir demais, eu não posso ser crente demais. Como você pode ser crente demais? Talvez você possa ser um religioso demais, aí sim você pode ser. Um religioso demais, aí é pernicioso mesmo, é mal mesmo. Jesus recriminou aqueles que eram religiosos demais, né? Os fariseus, por exemplo, né? Seus bandos de víboras, né? Vocês estão aí, né? Coando tanta coisa e estão deixando uma pessoa sofrer aí. Mas vocês, quando um animal de vocês está lá padecendo, vocês vão lá e socorrem, mas quando um ser humano está padecendo, vocês ficam tolindo ele. Quero trazer uma aplicação prática para nós hoje, olhando isso, né? Como cooperar na obra de Cristo, na obra do Espírito Santo. O primeiro aspecto que eu quero abordar aqui é sobre uma vida de oração. Uma vida de oração. Eu posso colaborar com essa ação do Espírito Santo na minha vida em transformar-me, né? Buscar a direção do Espírito diariamente. Uma oração diária e constante. Não é aquela oração, oh Deus, obrigado pelo alimento, obrigado pelo dia, obrigado pela noite de sono, em nome de Jesus, amém. Não é esse tipo de oração mecânica,
apenas ritual, mas é uma busca de crescimento, né? Senhor Deus, eu quero estar sendo direcionado, eu quero entregar a direção da minha vida para o Senhor, não quero ser eu que venha coordenar a minha vida, mas quero que o Senhor coordene a minha vida, meus passos. Me mostre o que eu tenho que falar, o que eu tenho que ir, e como que eu tenho que agir lá. Né? Colocar nossos medos diante dele, né? Nossas circunstâncias, nossas dificuldades. Segundo ponto aqui é a leitura da Bíblia e estudo diário. Conhecer a palavra transforma a mente e o coração. Conhecer a palavra, leitura da palavra diária, mesmo que seja 5 minutos. Ah, mas pastor, dá um sono. Então, lava o rosto, né? Toma um café antes, né? Não faz a leitura, aí fala, dá um sono, mas que hora você está lendo a Bíblia? Não, eu estou lendo a Bíblia meia-noite, quando eu chego da faculdade, né? Quando eu chego do trabalho cansado, meu rapaz, mas aí eu tenho sono aí. Qualquer um vai ter sono nessa hora, né? Qualquer um vai ter sono. Então, que tal aí, né? Antes de você almoçar, antes de tomar o café ou pós o café. Ah, mas aí eu estou com sono, né? Então, veja a hora que você não está com sono. Hein? Entrega o melhor para o Senhor, não entrega o resto, não. Hã? Para outras coisas não tem sono, né? Mas para coisas divinas tem, né? Então, pensa que, e trabalha no teu coração, esse trabalhar do que o Senhor Deus quer fazer. Terceiro ponto aqui é sobre a comunhão com os irmãos. Oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos. O crescimento na fé também, ele é alimentado e fortalecido junto com os irmãos. Ah, mas a igreja, estou falando da igreja mesmo. Viver uma vida isolada é muito difícil, irmãos. É muito ruim. Que só a prova disso foi a pandemia para a nossa vida, onde a gente não podia se reunir com as pessoas. A pandemia mostrou isso para a gente, que nós precisamos da igreja reunida. Porque aqui o Valdemir me ajuda a crescer, né? E eu ajudo o Valdemir a crescer também. A gente vê que nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos. Eu posso contar com a Cris e com o Marcos para o meu crescimento. E eles podem contar comigo também. É um processo de mútuo, de caminhada mútua. Né? E sempre foi assim, sempre Deus cuidou de um povo, de uma nação, de um povo reunido, não um povo separado, não, um povo reunido, que se reunia periodicamente até para adorar o Senhor, desde o Antigo Testamento. Não é só do Novo Testamento, não, desde o passado. O processo já acontecia. E em quarto lugar e último, ele fala de uma fé ativa, de uma obediência ativa, uma obediência constante. Devemos aplicar os princípios da palavra em nossa vida cotidiana, obedecendo a palavra diariamente. Não basta obedecer uma vez. Né? A Laís lá, né? Basta obedecer só uma vez no dia, está tudo bem? Ou uma vez na semana, está tudo bem? Não, tem que obedecer todas as vezes, né? Não basta obedecer só uma vez. Obedecer uma vez vai resolver o problema todo. Não é não, hein? Não é uma obediência quando lá quiser. É obediência sempre, diária, constante, todas as vezes. Toda a ação tem que ter pautado na obediência da palavra, obediência do servo do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos praticar essa palavra junto, né? Olha lá, Tiago, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente, o quê? Ouvintes. Olha, não é só para mim ouvir, mas é para mim ouvir o quê? Obedecer. Não é só ouvintes. Enganando-vos a vós mesmos. É que nem se você está colando na prova, a pessoa vai falar, não cola na prova não, que você está enganando, é você mesmo. Né? A nota você não está tendo, você não tem o conhecimento. Só ouvir é a mesma coisa. Né? Só ouvir a palavra de Deus e não praticá-la, é como colar na prova, não saber, não ter estudado. Nós não devemos só ser ouvintes, mas devemos ser o quê? Praticantes. Senão a gente vai estar se enganando a nós mesmos. Mas eu fui na igreja já dei meu dízimo, está tudo certo, né? Está tudo certo. Está certo coisa nenhuma, não. Né? Se Deus estivesse preocupado só com isso na tua vida, está fácil. Não é só isso, não. Ele está preocupado com o teu coração, com a tua alma. Está preocupado com os teus impulsos,
com os teus desejos, com a tua vida. E quanto mais você estiver mais maduro nessa fé, né, nesse Deus, menos você terá impulsos pecaminosos, desejos que desagradam ao Senhor, menos vontade de desagradar ao Senhor e menos ações de desagradar ao Senhor você vai ter. Mas para isso é preciso ouvir e praticar a palavra. Né? A gente fala que tem que descer 30 centímetros, né? Que é o espaço onde tem a cabeça, né? E o coração. Né? O coração é os intentos dos nossos impulsos. Né? E no aconselhamento bíblico a gente tem uma frase que muito encaixa aqui. Ele fala assim: por que você faz o que você faz? Você faz o que você faz porque você quer o que você quer. Você faz porque você quer. Você tem um querer ali ainda. Não é trabalhar o fazer, é trabalhar o desejo. É o impulso primário. Né? É a mesma coisa você pegar aqui, tiver um cano estourado ali, derramando água, e você com um pano secando aqui, ó, ficar secando aqui. Todo mundo sabe que você tem que ir lá fechar a torneira que está com o cano estourado aqui, ó, fechar o registro, para poder consertar o cano. O problema não é a água que está correndo aqui. Em segundo momento, terceiro momento, você vai secar a água. Mas no primeiro momento você tem que fechar o cano que está vindo água ali e consertar o buraco. Muitas vezes ficamos assim na nossa vida espiritual, nossa vida humana. Ficamos tentando secar a água lá, mas não fechamos o cano que está estourado. Não trabalhamos nossos desejos, nossos impulsos, né? Ficamos ali só tentando nos segurar para não deixar a água correr, ou colocamos a mão no cano e ficamos lá segurando. Né? Mas se eu soltar aqui, a água vai vazar, ué. Né? Mas que tal fechar o cano então, fechar a entrada de água e consertar o buraco ali? Mas a gente não quer consertar porque a gente gosta do pecado. O pecado nos agrada. Consertar é confrontar quem nós somos, os nossos impulsos, nossos desejos, nossos ídolos. E o Senhor quer o quê? Não quer que a gente fique segurando a água, não. Ele quer que vá consertar o cano de verdade. Consertar nossos impulsos. Por isso que ele falou, se você odiar alguém no teu coração, você já matou ela. Se você olhar com os olhos impuros para a mulher, você já adulterou com ela. Percebe que ele trabalha um senso de desejo? E nós devemos trabalhar isso como? Através da palavra do Senhor nosso Deus. Quanto mais conhecimento, quanto mais aprofundamento da palavra eu tenho, mais isso vai impactar a minha vida e vai consertar os meus impulsos. Vai trabalhar meus impulsos, vai converter meus impulsos, vai quebrar meus ídolos, vai tirar minhas barreiras. Isso deve moldar nosso coração. Fechando aqui, que o crescimento cristão é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas, isso nós não questionamos. Mas também requer nossa cooperação, requer nossa ação, requer a ação do indivíduo. Vem de Deus em nossas vidas, mas requer também nós agindo também. O conhecimento bíblico, a oração, a obediência, elas são essenciais para a nossa transformação, para a nossa prática de transformação. Devemos permitir que o Espírito Santo nos molde conforme a imagem de Cristo em nossas vidas. Nos transforme nesses pequenos cristãos, pequenos cristos, a ação de Cristo. E aqui eu coloco apenas como uma oração, que possamos buscar uma vida transformada pelo Espírito, crescendo em conhecimento, santidade e amor no Senhor nosso Deus. Vamos orar. Ó Pai, Tu és o Deus de toda a graça e toda a misericórdia. Peço, ó Pai, o Teu auxílio, o Teu cuidado, a Tua direção. Peço, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando o crescimento diário na Tua palavra e no Teu doce Santo Espírito. Que possamos, ó Pai, crescer, amadurecer, ter a santificação progressiva em nossa vida, buscar, ó Pai, o Senhor cada dia mais, pecar menos cada dia mais, desobedecer menos o Teu querer cada dia mais. Possamos, ó Pai, não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes, ó Deus, da Tua palavra. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Renova, Pai, a fé, o amor e a esperança em nossos corações. Que o Senhor venha trabalhar um coração puro, um coração sincero, um coração que glorifique o Teu nome, ó Deus.
Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Dai-nos, ó Pai, o teu crescimento. Desperta para o nosso coração a tua vontade e o teu desejo. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo, um bom almoço. Em nome de Jesus. Obrigado. Bênção.